Muito obrigada, eu estou muito, muito feliz de ter vocês hoje comigo, para a gente falar um pouquinho sobre o uso da música nas aulas e como usar a música realmente como uma potencializadora dos processos de aprendizagem, sejam eles dentro das aulas de música mesmo, dentro das aulas dos professores de inglês, ou dentro das aulas bilíngues, né, nos contextos de educação bilíngue, certo? Eu vou contar um pouquinho, então, hoje para vocês quem eu sou, falar um pouquinho, né, desse pensamento da música para além do canto, né? A gente vai falar sobre como usar a música dentro de um pensamento mais holístico de aprendizagem, certo? E a gente vai também falar um pouquinho de como fazer essa transferência para o mundo online, tá? E falar um pouquinho da questão do repertório e, no final, a gente vai falar, então, sobre o curso Songs for You. Eu vou apresentar para vocês essa oportunidade de fazer um curso que pensa tudo isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, ele alarga esse pensamento, aprofunda, e a gente vai, enfim, falar muito sobre vários aspectos do uso da música, certo? Vamos lá. Então, eu sou a Débora Afonso, eu sou formada em música, e antes de eu ir para a faculdade fazer música, eu já dava aulas, eu já estava no contexto educacional, e sempre tive essa paixão por educação. Comecei a estudar música e depois fui para o mundo bilíngue, tá? Então, sou formada em música, fiz meu mestrado em música também, e eu sempre atuei com educação musical até quando eu percebi que eu precisava de mais, né? Meus interesses em educação, eles foram se expandindo. Então, em 2006, eu comecei a atuar em educação bilíngue. Eu já era professora de musicalização e eu estava ainda na faculdade. Comecei nesse mundo da educação bilíngue, me apaixonei e eu não consigo sair desse mundo e eu nem quero sair desse mundo, né? Porque é uma coisa que me encanta, todo esse processo de aprendizagem. Então, eu faço muita pesquisa sobre bilinguismo, aquisição de linguagem, aprendizagem de línguas, identidade cultural, neurociências, o processo de alfabetização e letramento, principalmente dentro de contextos educacionais bilíngues, tá? Eu, depois de um tempo, eu percebi que eu precisava de mais estudos, então eu fui fazer a pedagogia e eu comecei a transitar em outras esferas e eu fui fazendo essa migração para a sala de aula também. Tudo dentro de contextos bilíngues ainda, tá? Em 2018, depois de muitas coisas, de começar a fazer, já ter um processo de formação de professores, a oportunidade de dar cursos, promover cursos, eu vim para Portugal e continuei meus estudos, fiz um curso em supervisão e avaliação docente e hoje eu trabalho numa escola internacional e eu continuo, então, fazendo as pesquisas e estudando educação bilíngue, educação musical e como juntar essas áreas, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha biografia, minha experiência, as escolas que eu trabalhei e tudo mais, pode entrar no meu LinkedIn que tem lá quase tudo. Não tem tudo porque é muita coisa, mas enfim, né? Vamos lá. Então, como que eu posso usar música nas minhas aulas? Sejam elas em qualquer contexto, tá? Não precisa necessariamente ser uma aula de música, uma aula de inglês, uma aula em contexto bilíngue, ou uma aula dentro de uma escola regular também, certo? Então, para falar um pouquinho dessas aulas de música, eu gosto muito de falar da importância dos warm-ups, né? Os warm-ups, eles trazem uma prontidão para os alunos, eles mostram que tá na hora da gente fazer alguma coisa com o nosso corpo, com a nossa voz. Então, quando eu era professora de música, eu sempre usava warm-ups, justamente para isso, para mostrar para os alunos que é hora de estar pronto, certo? Então,
os warm-ups, eles podem ser feitos das maneiras mais diversas, mais variadas possíveis. E eu trago aqui para vocês algumas sugestões. A gente não vai fazer todas essas sugestões, mas no curso a gente aprofunda esse pensamento e essa conversa sobre os warm-ups, tá? Mas eu queria que todo mundo hoje também se preparasse, porque hoje a gente também vai cantar, não apesar da gente estar de microfone fechado, eu gostaria que todos participassem também e vivenciassem as experiências que a gente vai ter aqui, porque se a gente não tem uma experiência, é muito mais difícil da gente conseguir transmitir essa sensação, esse pensamento, essa vivência para os outros, certo? Então, gostaria que todos puderem participar um pouquinho e fazer também, certo? Então, a gente vai começar com um hands up, hands down, certo? Então, hands up, and down. Hands up, and down. Make some noise. Make some noise. Softer. Louder. Louder. Okay, very good. Okay, very good. Stretch up. Stretch your body. Okay, okay. Now let's make some hand sounds. Can you snap your fingers? Good. Snap your fingers. Now can you flick? Good. Now, nails. Make some noises with your nails. Desculpa aqueles que têm aflição com unhas, mas é uma parte importante. Às vezes as crianças não têm nem noção dos sons que eles podem fazer com o corpo. E é importante a gente trazer essa variedade para eles, certo? Let's yawn. Qual é a importância do yawn? A gente está trazendo oxigênio para o cérebro, certo? A gente está oxigenando o cérebro. É super importante para a prontidão para a aula, para estar pronto, para prestar atenção, que o nosso cérebro saiba o que está acontecendo, certo? Então, por isso que a gente mostra para o corpo, aumenta a oxigenação para conseguir fazer mais coisas, para estar mais atento, mais ativo naquele momento, certo? Vou passar para os últimos, tá? Ali a gente tem uma sequência de consoantes. E aqui é o momento que a gente pensa mais especificamente na linguagem, tá? Então, quando você faz um warm-up, se você tem, por exemplo, vai ter uma história que tem uma aliteração que você vai usar o som do T, por exemplo. Você pode, no aquecimento, já preparar essa sonoridade para os seus alunos, certo? Então, você já faz, por exemplo, okay, let's make some sounds with the letter T, okay? So, I want you to say the name of the letter, okay? T, 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 T. This is the sound of the letter, okay? Letter T sounds like T, 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 like in tap, like in tomato, okay? T, 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 or T, T, T. If you want to bring a British accent, okay? You can make it T, 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 a little bit robust, okay? Let's make the D sound. D, 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 D. Dog, D, dog, okay? Dive. Mummy. Melon. Letter M. Ok? Ok. Então, a gente brinca com os sons das consoantes, brinca com os sons das vogais, pode fazer as variações. Ok, so what's the sound of letter A? Ok, letter A can make A like in angel. Okay? You can think about the sound. You can have like apple. A can make the sound of apple. Ok? Então, você vai brincando com os sons num aquecimento. Você não precisa fazer tudo de falar
vamos fazer o som da letra, vamos dizer o nome da letra. Mas se você está num processo, por exemplo, de trabalhar com crianças de early years, isso é super importante, porque isso já traz repertório para eles, certo? Vou seguir nos warm-ups, porque a gente tem também uma canção que serve também como warm-up. O Johnny Mr. Brown, vocês conhecem a música do Johnny Mr. Brown? O Johnny Mr. Brown é uma canção de echo, ok? You sing, and then the other group sings after you, okay? So I sing, you repeat, okay? It's an echo. So I'm gonna sing, and you can try and sing after me, okay? One hand up, Johnny Mr. Brown. One hand up, Johnny Mr. Brown. Stomp your feet, Johnny Mr. Brown. Stomp your feet, Johnny Mr. Brown. Now we're gonna go a little bit higher. Standing up, Johnny Mr. Brown. Standing up, Johnny Mr. Brown. Turn around, Johnny Mr. Brown. Turn around, Johnny Mr. Brown. Jump up high, Johnny Mr. Brown. Jump up high, Johnny Mr. Brown. Jump up high, Johnny Mr. Brown. And so on. Walking backwards, back to your place, Johnny Mr. Brown. Sitting down, Johnny Mr. Brown. Quiet, please, Johnny Mr. Brown. Quiet, please, Johnny Mr. Brown. Então, você vai seguindo os passos, né, a estrutura da música, e você pode trocar as frases, né, os comandos. Você pode usar o que você quiser. Touch your head, Johnny Mr. Brown. Open your arms, Johnny Mr. Brown. Você vai variando, usando com o repertório linguístico que você precisa, que você necessita naquele momento, certo? É importante também fazer essas variações na música, né? Então, não sei se vocês perceberam, mas um momento eu cantei mais agudo, tentei cantar, foi meio estranho, mas eu cantei mais agudo. Depois eu fui cantando mais rápido, né? Eu mudei a velocidade, so it was faster, then it was a little bit slower, and then it was softer, okay? I was not shouting because I didn't sing anything too loud because my 2 kids are sleeping already, so... Ok, então essa é uma ideia de uma canção que tem uma estrutura e que você pode usar essa canção com várias idades diferentes. Ela não é uma canção específica para early years, não é uma canção específica para primary, né, para fundamental, porque você pode justamente ir brincando com os comandos. Você pode fazer a sua própria versão do jeito que você quiser, do jeito que você precisar, certo? Então, vamos lá. Então, por que usar música? Né? Então, a música é importante por várias razões. E se você começa a pesquisar e ir atrás de estudos, você vai encontrar os mais diversos estudos das mais diversas áreas, mostrando os benefícios do uso da música, certo? Eu trouxe alguns aqui que são, na minha opinião, os mais importantes para esse pensamento de música dentro de um contexto de aprendizagem holística e esse pensamento, esse foco em linguagem também, certo? Então, o que a música traz que é tão importante para a linguagem? Ela traz estrutura, né? Ela traz a previsibilidade de estruturas, certo? Então, a música, ela trabalha muito repetição. E por que a gente precisa de repetição na vida? Porque o nosso cérebro, ele não consegue consolidar tudo de uma vez, né? Ele precisa ter aquela experiência várias vezes
para que seja realmente consolidado, para que ele realmente passe para o processo do automático, certo? Então, para que ele consiga entender como que funciona e trabalhar no modo econômico, né? Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Vocês acham que, né, ele gosta de ficar lá assim doidão? Não, ele é preguiçoso. Ele gosta de trabalhar com o menos energia possível para ser mais fácil, né? Ele quer economizar energia. Então ele vai consolidando padrões e você vai só adaptando, vai fazendo as pequenas mudanças necessárias, certo? Então a música, ela traz essa repetição. A música mesmo que a gente fez, ela tem muitas repetições, ela tem a mesma melodia, ela é repetida várias vezes e você muda só um comando, né? Uma partezinha da canção, né? Então, e isso para a linguagem, para o desenvolvimento de linguagem é super importante, porque a gente só consolida estruturas linguísticas quando a gente, né, tem a vivência dessas estruturas, a gente pratica e tudo mais, certo? A música também traz uma melhora para as habilidades comunicativas. O que eu quero dizer com isso? As crianças, principalmente as crianças bem pequenas, quando elas estão aprendendo linguagem, música e tudo mais, elas passam por um período que elas estão só no modo passivo, né? Então, as crianças têm uma questão de aspecto, né, de aparelho fonador e tudo mais, né? De maturação do aparelho fonador, mas a criança não fala antes de 1 ano e ela, quando começa a falar, ela não começa a falar com toda a estrutura. Ela começa uma palavra de cada vez, depois ela começa a juntar palavras, começa a fazer pequenas frases e depois ela consegue, ela passa, né, a usar a estrutura linguística como é esperado. Com alguns deslizes ainda, obviamente, né? Está no processo de aprendizagem. Mas a criança que está nesse processo de não mais passivo, mas ativo de produção linguística, quando ela tem muito repertório musical, se ela muita vivência musical, ela usa dessa vivência para transferir para a comunicação oral dela, né? Para a fala. Então, você vai ver muitas vezes as crianças, quando elas têm muito input de música, elas trazerem as estruturas que elas têm ali nas canções para a fala, certo? Outro benefício da música é que ela traz um encorajamento e uma motivação, certo? Muitas vezes as crianças, não são todas, mas muitas vezes as crianças são muito mais retraídas, são muito mais contidas em atividades, por exemplo, você tem um circle time e a criança ela não mostra ativamente que ela quer participar e tudo mais, mas no momento que você tem uma música, ela participa, ela canta, ela quer tocar um instrumento, ela quer dançar, ela quer se movimentar, né? Então a música tem esse poder. A parcela da população mundial que tem uma amusia, que é essa não relação com música, é muito mínima, tá? E uma curiosidade, eu fiquei sabendo esses dias que o Donald Trump provavelmente, assim, acho que nunca ele fez isso, nunca comprovou isso, mas o Donald Trump sofre de amusia. Mas, enfim, outra, né, talvez tenha alguma relação, assim, com a, a postura do indivíduo também, certo? Mas, enfim, outro papo. E a música, então, traz essa confiança e essa autoestima, né? De mostrar para as crianças, né? Eu posso também, eu consigo fazer. Então, muitas vezes as crianças já cantam canções, né? Elas tentam cantar a canção com a letra toda e elas fazem isso de uma maneira muito mais tranquila e leve e orgânica do que na fala já, muitas vezes. Por isso, né? Pelos processos de repetição e tudo mais. Mas a gente aprofunda isso também em outras conversas, certo? Eu espero que, né, tenha dado para entender um pouquinho dessa minha visão. Tem uma pergunta aqui no chat perguntando o que é holístico. Quando eu digo holístico, é você entender que o indivíduo ele não pode ser o desenvolvimento do indivíduo ele não é compartimentalizado, ele não é feito em várias gavetinhas, né? O processo de desenvolvimento dos indivíduos
o sujeito se constitui por várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, ele constitui por identidade, a identidade, a cultura, os seus valores, o seu uso de linguagem, a sua postura, tudo isso pode ser influenciada pelas vivências. Pode não, ela é influenciada pelas vivências, as relações com as outras pessoas e a relação com o mundo. Tá? Então, quando eu quero dizer esse pensamento holístico, é essa visão que a gente não vai. Só porque eu estou utilizando de uma canção ou uma música, isso não quer dizer que eu queira desenvolver somente habilidades musicais, né? Somente habilidades de canto. Não. Eu quero pensar isso para além. Então, quando eu faço, por exemplo, o Johnny Mr. Brown, eu estou pensando em movimento, em corpo. Eu estou pensando em relação de conhecimento prévio. Ah, será que o meu aluno já sabe o que é, por exemplo, Stomp Your Feet? Né? Então, eu estou utilizando de vários recursos diferentes para promover aprendizagens. Então, quando eu falo holístico, é nesse sentido, né? De pensar o indivíduo como todo e não em um aspecto somente. Eu não quero usar a música somente para desenvolver o listening dele, ou usar a música só para desenvolver o speaking, a produção oral dele. Não. Né? É tudo isso envolvido e tudo isso pensado, é consciente esse processo. Tá? Pelo professor, principalmente, tá? Aí a gente esbarra numa questão que já ouvi muito. Ai, mas eu não tenho talento, eu não sei cantar, eu não tenho criatividade. Ai, socorro, o que eu faço? Faça, né? Eu sou da visão que fazer música, fazer qualquer coisa na vida não depende de talento, ela depende de prática, ela depende de oportunidade, de você ter a possibilidade de vivenciar aquilo, certo? Então, se a gente não canta com os nossos alunos, eles têm menos vivência com isso, então eles vão ter menos possibilidade de realmente se desenvolver dessa maneira holística que eu estava falando, certo? Então, é super importante que a gente tenha esse pensamento de que é prática, é desenvolvimento e que a gente pode dizer para os nossos alunos, estamos aprendendo junto. É melhor você cantar desafinado do que não desafinar, é melhor você promover essa experiência para o seu aluno, mesmo que você use um playback, que você use uma música de fundo, você não precisa fazer aula de canto para isso. Se você quiser, ótimo, bacana, mas não precisa disso, certo? A Anne está dizendo aqui que ela vê pessoas que não são formadas em música fazendo trabalhos incríveis com crianças em casa e na sala de aula. É isso, né? Porque as pessoas que se oportunizam isso, elas conseguem desenvolver trabalhos incríveis e os nossos alunos, eles aprendem muito, muito, muito pelo uso da música, certo? Então, vamos falar um pouquinho dessa escolha do repertório, tá? Peraí, só um pouquinho. A Alana falou aqui, mesmo nós que não temos habilidades, podemos motivar, incentivar e acreditar no potencial deles. Isso mesmo, é isso, né? É motivar, é incentivar e é trazer vivências, é trazer essa oportunidade para os nossos alunos, porque eles merecem, eles merecem. Se a gente pensar quando a gente era criança, eu passei ainda por um pouco dessa fase da vivência na rua, da vivência com primos e muita gente. E a gente cantava muito, brincava muito na rua, se cantava muito. Hoje em dia isso é um pouco mais restrito, é mais difícil, né? Principalmente nas grandes cidades. Então, é importante que a gente traga essa vivência para a sala de aula, porque é super necessária, é super importante. Eles realmente aprendem brincando, Ellen, é isso aí, né? Então, vamos falar um pouquinho de como pensar esse repertório, como selecionar o repertório, tá? Porque isso é uma das coisas que eu recebo muita gente perguntando. Ai, mas que música que eu faço com crianças de 1 ano e meio? Músicas, certo? Não existe música muito difícil para ouvir. Não existe música muito difícil para dançar, certo? Existem canções que são mais difíceis para cantar, sim. Essas talvez você possa guardar para desafiar os alunos em outros momentos. Mas canções infantis, nursery rhymes, elas cabem para qualquer idade, certo? Então, quando eu penso
Débora, quando eu penso nessa seleção de repertório, né, eu gosto de pensar o repertório para 4 aspectos que são esses aqui. Sing, play, create and share. O que eu quero dizer? É o repertório para além do cantar, né? A gente tem o repertório para cantar, mas a gente também tem o repertório para tocar e brincar. O play aqui junta tudo isso, né? O brincar e o tocar a música. O criar, que seria realmente esse processo de promover possibilidade dos alunos mostrarem o seu potencial criativo, porque todos são muito criativos, mas muitas vezes o sistema barra eles, corta eles, não oportuniza essa exteriorização de tudo que eles já têm dentro deles, de tudo que eles criam dentro deles, certo? Então é importante dentro da nossa aula a gente também oportunizar esses momentos, porque a gente vai se surpreender, a gente se surpreende muito com o que eles conseguem criar, com realmente o potencial deles. E o share é um momento que você compartilha, que você faz com o outro. E fazer com o outro, neste momento que a gente está, não significa fazer com o outro eu, com o outro aqui do meu lado, mas pode ser eu com o outro do lado daí, né? Do outro lado da tela, certo? Também é válido, certo? Aí eu uso para esse pensamento a taxonomia do Bloom, tá? Então, é importante a gente pensar nesse topo da pirâmide, também dentro de um processo de uso da música, das canções, certo? E os outros também são importantes, né? Então, você analisar canções, você aplicar o seu conhecimento em outros lugares, né? Você compreender realmente os aspectos musicais também. Não estou dizendo aqui que todo mundo precisa ler partitura e saber escrever. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é compreender o que na música muda, né? Eu saber que, eu estou aqui mais lento, agora eu estou um pouco mais rápido. Eu fui para um agudo, eu fui para um grave. O que é isso, né? Trazer isso também para outros momentos que não só do momento da aula de música, certo? E não ficar só no remember, né? Quando a gente fica só no, eu sei cantar essa canção porque eu lembro de cantar essa canção e eu só memorizei essa canção, a gente acaba esvaziando o processo de minimizando o processo de aprendizagem, tá? E eu gosto de trazer muito o pensamento espiral de educação musical do Keith Swanick, que é um educador musical britânico que pensa, ele traz esse pensamento holístico, né? Ele traz esse pensamento de que você não pode separar os aspectos da música, por exemplo, para ensinar. Você não pode dizer, eu só vou ensinar ritmos básicos, eu só vou promover vivências com ritmos básicos na sala, porque eles não sabem ainda nem os básicos, como que eles vão saber ritmos complexos? Mas se eles não têm a escuta, a vivência e a tentativa, o desafio de fazer coisas mais complexas, eles vão demorar mais tempo para realmente consolidar essas aprendizagens, certo? Tem muita coisa do pensamento também em Vygotsky, né? Se a gente for pensar trazer isso para um outro viés das aprendizagens também, né? Esse processo social das aprendizagens. Eu aprendo comigo, com o outro e com todos, com o meio também, né? Isso é super importante. Vamos lá, utilizar músicas nas aulas ajuda os alunos a desenvolverem um método próprio de aprendizagem, incluindo listening, pronunciation and so on. Eu sou fanzaça da questão que, assim, professor não está lá para ensinar, professor está lá para mostrar mostrar para o aluno qual é a melhor maneira que ele tem para aprender. Para o aluno perceber, ter consciência de como ele aprende melhor, tá? Porque, enfim, eu sou uma pessoa que eu aprendo muitas coisas sozinha, por várias coisas diferentes, né? A Lana falou aqui autonomia, é isso, né? Você dá autonomia para ele, você mostrar para ele, eu tô te dando ferramentas, eu tô te dando recursos para que você trilhe o seu caminho, para que você siga em frente. Porque eu não vou estar lá com você o tempo inteiro,
né? Eu não vou estar segurando sua mão o tempo inteiro e levando você para todos os lugares, né? Isso também serve para pais e mães, né? Ter esse pensamento de gerar autonomia para que a criança consiga sozinha, mas com ajuda, com suporte ali, ter os desafios e ter essa possibilidade de avançar suas aprendizagens, certo? Uma coisa que eu gosto de pensar bastante é você considerar os milestones, né? Então, considerar o que é esperado, o que é padrão dentro daquele momento, daquela idade, e baseado nisso, você promover experiências e vivências que fazem sentido para aquele momento, tá? Mas não ficar restrito só naquilo, porque muitas vezes numa sala de aula você tem crianças que já estão nos milestones apropriados para a faixa etária, alguns não chegaram lá ainda e alguns já estão além. Então, você tem sempre fazer esse balanço, né? Até onde eu consigo ir, até onde eu posso ir e aonde eu estou realmente desafiando todos os meus alunos em sala de aula, tá? Aí eu trouxe, então, para vocês mais uma canção, que é o Jack Be Nimble. Alguém conhece? Jack, be nimble, Jack, be quick, Jack, jump over the candlestick. Jack, be nimble, Jack, be quick, Jack, jump over the candlestick. Jack, be nimble, Jack, be quick, Jack, jump over the candlestick. Jack, be nimble, Jack, be quick, Jack, jump over the candlestick. Essa é uma canção que eu amo fazer com criancinhas muito pequenas. Porque é uma canção simples, ela tem as repetições e ela traz um desafio motor para as crianças. Porque as crianças vão ser o Jack e elas vão jump over the candlestick. Ai, mas os meus alunos não sabem o que é um candlestick. Ai, eu não tenho um candlestick para levar para eles. Ai, vamos mostrar fotos, vamos dizer o que é, vamos trazer o vocabulário para a sala de aula, para esse momento, e vamos improvisar. Então, este vai ser o meu candlestick. So, everybody needs a toilet paper. It can be this. It can be a water bottle if they are older. Don't do water bottles with kids that are too young because they can get hurt. But things that they can jump over and not get hurt. Então, eles vão escolher um objeto que pode ser uma moeda, pode ser qualquer coisa. E você diz, okay, so this is going to be my candlestick, okay? This is going to be your candlestick and you have to jump over, okay? But you can only jump over the candlestick when we say jump over. Ok? Tem todo um processo, tá? Eu não saio assim já fazendo a música, cantando a música e vamos fazer todo mundo, né? Vamos já fazer a canção com o movimento. Não, primeiro a gente canta, primeiro a gente pensa na canção e tudo mais, e depois a gente faz o movimento, se é uma canção de movimento, certo? Então, Jack, be nimble, Jack, be quick. This is Jack, ok? Hi, Jack. Jack, be nimble, Jack, be quick. Jack, jump over the candlestick. Jack, be nimble, Jack, be quick. Jack, jump over the candlestick. Ok? Então, você vai fazer a brincadeira com eles, né? Isso é uma brincadeira que dá para fazer super tranquilamente online, certo? Você pode pedir para os alunos procurarem um objeto e eles vão fazer lá. Eles vão jump over the candlestick quando for cantada essa parte. Isso é uma coisa super importante, dizer para eles que eles não podem jump over whenever they want, porque você treina, você pratica com eles a função executiva do controle inibitório, né? Que é uma função super importante e super desenvolvida em bilíngues, porque os bilíngues a todo momento têm que fazer escolhas linguísticas. Que língua que eu vou usar nesse momento? Que língua que eu estou ouvindo agora? O que está acontecendo aqui? Ele tem que sempre, a todo momento, ele tem que fazer essa escolha. Então, você praticar isso numa canção é super importante, né?
As crianças de 3 anos de idade, eles adoram brincar com isso, porque eles vão lá, eles querem pular, e muitas vezes eles pulam antes, eles não conseguem pular. Ai, mas eu tenho crianças de 1 ano e meio, como que eu vou fazer? Eles nem sabem pular, e mal sabem andar, como que eles vão pular? Você vai dar um desafio para eles. Eles não precisam pular, mas eles vão tentar, e eles vão chegar lá, eles vão chutar, vai cair, todo mundo vai rir, né? É trazer essa leveza para o processo de aprendizagem também, né? Trazer o erro para a sala de aula, que também é uma questão super polêmica, né? O erro na sala de aula, mas é super importante a gente trazer isso como possibilidade, porque a gente aprende muito errando, certo? Vou passar para frente. Muito legal todas as dinâmicas para se trabalhar com todos os estudantes, independente da série. Acredito que é só adaptar, isso mesmo. No curso a gente fala bastante disso, assim, de como você ter esse pensamento, né, essa abertura para fazer as suas adaptações, para pensar em como organizar as canções para que elas façam sentido para aquela faixa etária. Né? E às vezes a gente escolhe uma canção que a gente fala, nossa, vai ser sucesso, e os alunos não estão nem aí. E às vezes pode ser até uma canção que é pop, né? Digamos assim, a canção que está tocando no rádio, não sei o que e tal. Nossa, vai ser super! Chega lá, eu não gosto disso, o que e tal. Então, isso também acontece, né? Temos que trazer a flexibilidade do professor e a gente treina um pouco isso também no nosso curso, certo? Então, como que eu posso fazer isso online, tá? Eu trago essas 3 ideias: keep it simple, keep it short, keep it sweet. E aqui eu quero dizer que você, como professor, principalmente nesse momento que a gente está, que está todo mundo preocupado, os pais estão overwhelmed, assim, até o topo. Eu posso dizer isso porque eu sou mãe de 2 e eu sei o que é ficar em casa trancada com 2 crianças de 5 e 7 anos de idade sem poder correr, né? E as crianças precisam de atenção, elas precisam de carinho, precisam de escuta, e a gente precisa nesse momento, o mais importante, de fato, nesse momento todo, é o que a gente vai levar disso, né? Não é se a gente vai aprender a fazer a conta de mais usando column addition, né? Se vai ser uma adição montada, se vai ser uma conta montada. Não, nesse momento, o que a gente precisa garantir é que todo mundo mantenha a sanidade mental, que todo mundo esteja bem e que no momento que a gente está ali com os nossos alunos, a gente aproveite para escutá-los e para promover diferentes possibilidades, coisas que eles não conseguem pelo YouTube, pelo Netflix e pela telinha do device que eles têm na mão. Né? Então, a gente tem que pensar em como promover essa leveza para os nossos alunos. Né? Então, por isso que Keep It Simple. Não tente fazer, não queira fazer uma atividade. Vamos todos tocar a nossa flauta doce juntos na aula, 20 minutos de aula, todo mundo tocando o tempo inteiro. Não, isso é cansativo para eles na frente da tela. Pode ser que funcione para alguns, mas para alguns não. Né? Então, a gente tem que ser muito flexível e eu tenho certeza que todos que estão aqui me ouvindo hoje, estão passando por esse momento, perceberam já isso. Né? Perceberam que não dá para querer tentar manter ali o currículo do jeito que está, fechadinho, porque não dá, certo? O currículo não foi pensado para isso, né? E ele foi adaptado de uma maneira muito, certo? Então, umas coisas que eu gosto de dizer, né? Que a gente precisa prestar atenção quando a gente está fazendo canções e brincando com os alunos e cantando, atrasos, né? Então, delay, latency e lag sempre vai acontecer. Você pode ter a melhor internet do mundo, vai chegar em algum lugar com atraso. Então, o que eu sugiro sempre vai cantar uma canção, pratica sempre, primeiro um tempo com o microfone fechado e depois abre para todo mundo, porque isso vai facilitar o processo de consolidação deles e depois vocês podem tentar fazer todo mundo junto. Pode ser um pouco caótico, mas funciona. Quando eu comecei a dar formação online, eu não tinha ainda essa vivência, então eu falava, vamos lá, todo mundo cantando. E era terrível, porque eu estava
à distância, eu estava pelo computador e todos os outros professores estavam numa sala, porque a gente fazia as formações em híbrido, mas não é híbrido, na verdade, né? Era assim, eu à distância e os professores no mesmo lugar. E já não funcionava. Imagina você ter 15, 20, 30 alunos, todos com o microfone ligado, todos com internet diferentes ao mesmo tempo, né? Então, pratica com o microfone fechado, depois abre, vai tentando, vai fazendo com pequenos grupos. Para gente, professor, assim, não ficar louco, não precisar pensar em 40 músicas diferentes, porque eu tenho 13 faixa etárias diferentes, eu trabalho com todo infantil e fundamental, eu sou professora especialista, eu trabalho com todos. Não precisa você pensar em 12 músicas para cada faixa etária. Pensa em como usar a mesma canção de maneiras diferentes, com os diferentes níveis, né? Porque você salva um monte de tempo, tá? Sempre promover desafios, não é porque a gente está à distância que os desafios não têm que ser promovidos, porque senão os alunos eles ficam bored, eles não vão querer, né, participar, eles não vão se interessar, não vão estar motivados, certo? Então, promover desafios na aprendizagem, mas também não promover coisas que são extremamente difíceis, que eles não vão conseguir se frustrar e não vão ter ninguém ali para acolher, né? Não vão ter alguém mais próximo para realmente acolher, né? A criança simplesmente vai desligar o microfone, desligar a câmera e vai sair, né? Ela não vai se motivar a continuar ali. E quando usar canções com movimento, tomar muito cuidado com os alunos que usam fones com fio, para eles não derrubarem o computador, o iPad no chão, o celular, porque isso é perigoso e eu já vi acontecer. Então, tomar cuidado e avisar isso para os alunos, falar assim: olha, presta atenção, a gente vai fazer tal música agora. Se você não pode desconectar o fio do seu headphone, faz pequenininho, então não faz agora, faz depois, tá? Só para a gente evitar problemas maiores, certo? Willoughby, wallaby, wee, an elephant sat on me. Willoughby, wallaby, woo, an elephant sat on you. Willoughby, wallaby, webbie, an elephant sat on Debbie. Willoughby, wallaby, wanna, an elephant sat on Adriana. Willoughby, wallaby, Anna, anda, an elephant sat on Amanda. Willoughby, wallaby, no, an elephant sat on Juliano. Okay, so this is a song for you to adapt. Okay, it's a song that shows you rhymes, that has the structure that repeats, and that has silly sounds. And kids love silly sounds, né? Aqui você pode, eu usei muito essa música quando eu era professora de early years. Eu tinha crianças de 4 anos e a gente fazia um projeto de animais. E a gente fazia com os nomes dos animais. Então, eu falava, por exemplo, Willoughby, peraí. Willoughby, wallaby, wonfin, an elephant sat on the dolphin. E eles tinham que completar, né? Então, isso traz consciência fonológica, consciência linguística e muita coisa que é super importante para o processo de consolidação de aprendizagem de língua, né? Então, o trabalho com rimas é muito importante. Aí eu falo para vocês, tá, mas o processo de consolidação de rimas, o entendimento de rimas, ele acontece só por volta dos 4 ou 5 anos de idade. Ele é esperado lá por volta dos 4 ou 5 anos de idade. Eu vou fazer, então, o Willoughby Wallaby só com as minhas crianças de 4 anos, certo? Porque não adianta eu fazer com os mais novos. Pelo amor de Deus, não pensem nisso, porque se você não traz já uma bagagem, uma vivência de rimas para os alunos, eles não vão consolidar rimas
com 4 ou 5 anos de idade, eles vão demorar mais tempo, porque se eles não vivenciam, lembra que a gente já falou, se eles não vivenciam, eles demoram para consolidar, porque o cérebro ele precisa de experiência, ele precisa de vivência, ele precisa de repetição para consolidar, certo? Então, faça a criança, né, faça essa canção com as crianças desde sempre, cante com eles, porque eles vão consolidar essa aprendizagem, certo? Tony Chestnut knows I love you. Tony knows, Tony knows. I want you to write the names of body parts that you hear. Tony Chestnut knows I love you. Tony knows, Tony knows. Tony Chestnut knows I love you. Tony knows, Tony knows. Toe, chest, eyes, knee. Knees, yeah. Tony Chestnut knows I love you. Tony knows, Tony knows. Ok. Esta aqui é a canção. Tony Chestnut knows I love you. Tony knows, Tony knows. Is it written nose? Is it written I? Is it written toe? Isso é uma canção que você pode brincar com eles. Canção não, é uma... me fugiu o nome. É como se fosse uma parlenda. Não tem melodia, mas você pode criar uma melodia com eles, certo? E ela traz essa consciência linguística e essa intenção da leitura que... Chant, obrigada, Mari. Essa consciência para a leitura do som que não necessariamente é escrita, são os homófonos, né? São palavras que soam, que têm o som iguais, mas que são escritas de maneiras diferentes, tá? Então, é uma brincadeira que você pode fazer com crianças mais velhas. Então, você fala para eles, crianças que já escrevem, né? Já estão no processo de escrita. Ok, so I'm going to say to you one thing, and you have to try to write it, okay? Tony Chestnut knows I love you. Tony knows, Tony knows. Provavelmente eles vão escrever as partes do corpo que vocês escreveram, eles vão relacionar, mas não vão escrever exatamente do jeito que está escrito aqui, certo? Então, é uma brincadeira com uma estrutura que traz uma consciência linguística diferente, certo? Você está trabalhando uma questão linguística específica por conta de uma atividade super simples e super interessante. E daí você pode fazer com eles. Tony Chestnut knows I love you. Tony knows, Tony knows. E aí você pode brincar com eles, fazer mais rápido, né? Relacionar a consciência corporal com a consciência linguística também, certo? Isso consolida, isso solidifica o processo de aprendizagem, tá? Ai, mas eu tenho alunos mais velhos, o que que eu faço? É só você pensar num repertório mais específico para essa faixa etária, certo? Por exemplo, riddle-ree. Riddle, riddle, riddle-ree. Do what I do after me. Stamp, clap, sway, sway. Touch your toes, touch your nose. Round in circles, it one goes. Bow once, bow twice, bend down low and plant some rice. Lift your hands up to the sky, shake them out and hold them high. Clap your hands, stamp your feet, cymbals crashing, that's complete. Aqui a gente tem uma partitura rítmica, porque não tem melodia escrita para isso, e você pode criar com eles, mas você não precisa saber ler partitura, você não precisa saber tocar isso, mas você consegue memorizar isso e passar para os seus alunos, e eles vão relacionar a leitura com a escrita, e vocês também podem fazer essa relação. Né? Então, riddle, 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 ree, do what I do after me, stamp, clap, sway, sway, certo? E você relaciona com a parte do corpo, né? Stamp, clap, sway, sway. Touch your toes, touch your nose. E assim vai.
Você pode ter hand games também, que são muito interessantes para crianças mais velhas, tá? Não vou fazer exemplo aqui porque a gente já está estouradaço no tempo e eu não quero perder vocês. Não quero mesmo. Então, pensando nesse repertório todo, né? Pensando nessas 4 vertentes do repertório, tá? A gente traz, então, no curso, aqui eu trago um exemplo do que aconteceu no curso. Aqui tem mais 2 slides aqui, tá? Esse é um plano de aula, é uma sequência didática com uma canção. E aí, na primeira aula, tem uma sugestão de como introduzir a canção, como começar a usar a canção com determinado grupo. Aí tem o exemplo aqui da segunda aula, a terceira aula, o que você pode fazer. E a canção escrita, a partitura. E o último slide aqui é as ideias para quem é professor especialista de música, como ele pode aprofundar as questões musicais. Tá? Então, é mais ou menos essa abordagem que a gente tem no curso, de ter esse pensamento para o repertório de maneira... uma sugestão, né, de como pensar a linguagem, de como pensar a música, o vocabulário e como incorporar, como integrar tudo isso dentro da sua aula, dentro da sua realidade, né? E eu sou muito flexível, né? Essa questão de você adaptar para o seu contexto, né? A gente sempre tem que pensar nos alunos que a gente tem, o que faz sentido para os nossos alunos, né? Porque às vezes faz muito sentido para os meus, pela vivência que eles já tiveram, mas para os seus não, e tá tudo bem, né? O que a gente não pode é deixar de fazer, deixar de trazer música para eles. Isso a gente não pode fazer, tá? Ok. Vai me levar a vida inteira, né? Para conseguir fazer tudo isso, para conseguir entender como realmente usar as canções, como aprofundar isso, como pensar nessa relação com a linguagem, como pensar na consciência fonológica, como unir com o corpo, né? Como pensar esse indivíduo de maneira holística. Leva muito tempo, não leva, tá? Eu trago, então, né, para vocês, quase 20 anos de experiência com educação, sendo que os últimos 14 são em ambientes bilíngues, estou quase indo para o 15 já em contextos bilíngues, e esse pensamento da linguagem junto, né? Eu dava as minhas aulas de música totalmente em inglês. Eu usava repertório em português também, mas a aula em si era dada em inglês. Então, como superar os desafios da língua também, né? Para a compreensão, para o entendimento dos meus alunos, daquilo que estava acontecendo. Que recursos que a gente traz? A gente traz muitos recursos visuais, a gente traz muita reália, muitas coisas que ajudam nesse processo para os alunos, certo? Então, a gente falou, né, como usar a música nas aulas, como pensar por que usar a música, como selecionar esse repertório e como a gente faz isso nesse momento que a gente está das aulas online, tá? Mas, como eu falei, tudo isso leva um tempo. Mas para a gente, no curso, agora eu vou apresentar o curso para vocês, o Songs for You, tá? Songs for You nasceu, essa é a segunda turma, começa segunda-feira, a segunda turma. E na primeira turma, eu já tive uma experiência muito, 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 muito bacana, porque esse curso ele estava na geladeira, congeladinho, por quase um ano. E eu, nesse momento de pandemia, eu falei, não, eu preciso tirar esse curso do papel, porque é muito importante para os professores, em geral, ter essa vivência, mas eu sei que é difícil. Quando eu comecei a dar aula de música, depois quando eu comecei a dar aula de música em contexto bilíngue, quando eu fui para a sala de aula, eu sempre precisei de muito apoio. E eu encontrei pessoas no meu caminho que foram muito importantes nesse processo. E eu sei que faz muita diferença quando a gente tem alguém que escuta, que ajuda, que dá pitaco, que dá sugestão, que dá feedback, certo? Então, no curso, a gente vai falar sobre tudo isso de maneira muito mais aprofundada, tá? São 3 semanas, 2 aulas por semana. Essas aulas são ao vivo, como a gente está fazendo aqui, só que elas são gravadas e disponibilizadas depois para vocês na plataforma, para quem não conseguir assistir a aula inteira, quem não conseguir assistir at all, as aulas
ficam disponíveis na plataforma e a plataforma vai ficar aberta para vocês por 1 ano. Vocês têm acesso a todo o material por 1 ano. E no curso eu trouxe mais de 60 canções, certo? E a gente pensa essas canções, a gente canta, a gente pratica e a gente fala sobre como usar e adaptar essas canções para a nossa realidade, tá? Então a gente tem as ideias de atividades e essa prática. Vocês recebem todas as letras das canções e uma lista de repertório para cada faixa etária de educação infantil especificamente, tá? Porque fundamental é mais complicado de você montar listas prontas, porque o contexto começa a ficar muito mais distante. A educação infantil é mais fácil de, vamos dizer, de pensar como começar, tá? Aí depois vai ficando mais longe. O gap pode ficar mais distante e aí você precisa adaptar realmente para a sua realidade. Mas a gente traz também repertório pensado para o Fundamental 1, né, para o Primary. E vocês ganham bônus, 3 bônus. Uma sessão de mentoria comigo, que é um momento comigo, para vocês tirarem dúvidas, para a gente conversar sobre a sua realidade, sobre o seu contexto, o que pode ajudar você mais, onde buscar mais informações. E a mentoria acontece normalmente depois que o curso as aulas já acabaram. Então, você consegue tirar dúvidas, a gente consegue pensar junto. Em uma das mentorias, eu fiz um planejamento de aula, uma sequência didática específica com a professora. Então, é muito bacana esse processo da mentoria, tá? E eu tenho experiência bastante já com mentoria, porque eu faço o processo de recolocação de professores em contextos bilíngues, e a gente sempre tem esse momento de discussão, de pensamento e tudo mais, tá? Vai ter também um webinar sobre educação bilíngue e bilinguismo, e exemplos de planejamento de aulas pensados no repertório para educação infantil, principalmente, mas também tem planejamento, os meus planejamentos de música, o meu currículo, o currículo que eu desenhei para uma escola inteiro para vocês, disponibilizado para vocês usarem e abusarem, certo? Então, são 6 módulos, cada aula é um módulo, e a gente aborda, então, esses 6 tópicos, né? Repertório, esse pensamento teórico também, as ideias de atividades, pensamento mais para language awareness, né? Essa consciência linguística. E a última aula é uma aula para criação de canções pensadas para sua rotina, tá? Esse planejamento tem para infantil 1, crianças de 1 ano? Sim. Tem para crianças a partir de 1 ano de idade, tá? Acho super difícil preparar para eles. Eu te entendo, Ana. Eu te entendo porque eu tinha um pânico para preparar a aula para os toddlers e para os pequenininhos. Mas depois, com a prática, a gente percebe que com eles a gente pode voar. Voar. Porque é incrível o quanto eles conseguem de uma semana para outra avançar nas aprendizagens. É incrível. Aqui eu trago o depoimento de 2 pessoas que já fizeram o curso, tá? A Luana é uma professora de música em escolas bilíngues e ela falou que o curso deu um novo ânimo para continuar esse trabalho de educação bilíngue que ela tem, de educação musical bilíngue que ela tem, além do conteúdo essencial, porque ela já tinha um conteúdo meio padrão para seguir e ela conseguiu